E quem está com a gente aqui no estúdio para explicar um pouco mais, né, sobre como economizar com o aumento no valor do botijão de gás, economista Jane Floriano. Boa tarde, Jane. Tudo bem? Boa tarde, Sabrina. Boa tarde. A gente viu na reportagem ali uma pessoa, né, ali falando um pouquinho de como faz a alternativa, mas qual a principal dica para quem não quer que pese no orçamento, hein? Então, eu até fiquei com inveja, né, da estrutura que ele teve, né? 6, 8 meses sem comprar um botijão de gás. Mas nem todo mundo consegue. Então, a principal dica, primeiro, é a manutenção do equipamento. Se você conseguir manter o teu fogão adequado, limpo, com os bicos, você consegue otimizar também o uso do gás. Outra dica também, acho que muito interessante, é você picar os alimentos, né? Porque às vezes a gente quer fazer um purê de batata e coloca a batata muito grande. E aí você vai ter que levar mais tempo para cozinhar. Então, quanto mais picadinho, menos você vai gastar. Usar também a panela tampada, né? A panela de pressão também. A panela de pressão, ela tem a utilidade de otimizar o cozimento em pouco espaço de tempo, só que tem um detalhe, as pessoas às vezes tiram a pressão. Aí não adianta, você tem que deixar até o final, deixa a panela desliga, deixa a panela fazer todo o processo de cozimento com a pressão e aí você consegue otimizar bastante o uso do gás, tá? Dicas fundamentais. Talvez uma das dicas também que a gente pode colocar em pauta aqui é fazer um curso de engenharia com aquele personagem eu também gostei. Que eu gostei demais, viu? Agora é o seguinte, você sabe quais são os gastos que mais devemos levar em consideração durante o mês? Só uma dica pra gente aí. Transporte e alimentação estão na lista, viu? Pois é. E a Jane vai voltar daqui a pouquinho para falar sobre esse assunto. Se você tiver dúvidas, tá? Mande a sua pergunta para a gente pelo WhatsApp. Isso, produção, já está na tela. É o 98884-6107. Importantes informações sobre economia, viu? Em tempos aí de instabilidade, de aquela esperança da retomada da economia, enfim, precisamos cuidar do bolso. Então, fica ligado e já mande sua pergunta para o WhatsApp. A Jane volta daqui a pouco. Eu vou deixar uma pergunta no ar que eu, na cozinha, quero saber. Forninho elétrico com o forno a gás, vale a pena essa troca? Mas daqui a pouco a Jane responde, então. Combinado, Perfeito, Jane? então. Até mais, então. Até mais, Até depois. Hein? A Jane Floriano já está aqui de volta com a gente no estúdio do Balanço Geral, agora para falar sobre quais são as 4 dívidas que mais pesam no orçamento. Jane, quais são? Então, infelizmente, alimentação, que dá o prazer, lazer, que também é prazer, né? Cartão de crédito e também os transportes que a gente utiliza. Olha aí, ó. São as 4 piores dívidas em que a gente tem mais dificuldade de controlar. Não que elas são maiores, mas a gente tem a maior dificuldade de controlar. E as dicas são aquelas que a gente de vez em quando fala por aqui, né? Por exemplo, alimentação, talvez colocar uma meta, né? Uma saidinha só para um restaurante com a família no mês, faz aquela boia, né? Aquela marmitinha com aquela comidinha caseirinha gostosa que a gente até estava conversando em off aqui. Isso ajuda e muito, né, economizar? Sim, não só ajuda na questão da saúde, mas também ajuda na questão da saúde financeira, né? Verdade. Então, às vezes a gente acaba tendo aquela fomezinha do meio da tarde, vai lá e come a empadinha cheia de gordura e paga caro por isso. Então, às vezes vale a pena levar uma fruta, levar um biscoito de casa, compensa. Olha aí, ó. E vamos agora então às perguntas pelo nosso WhatsApp de quem assiste. Quem quer tirar também aquela dúvida com a Jane, ó. Quem mandou pra gente a pergunta, a gente vai dar uma olhadinha aqui na tela, é a Ana Paula. Como faço para organizar melhor os meus gastos com alimentação? Porque nunca consigo ficar dentro da meta estabelecida, que é o que o Abra falou há pouco, a questão da meta e alimentação. Perfeito, o que nós estávamos comentando. Ana, uma dica que eu posso te dar para você é o seguinte, faça uma lista do que você quer comprar, tanto de mercado como também da alimentação fora de casa, tá? E coloque metas para isso. Por que às vezes normalmente a gente coloca assim, eu quero gastar tantos reais por mês em alimentação, mas eu não paro para pensar o que está dentro de cada continha daquela. Então, coloca assim, quanto que você quer gastar de verdura, de frutas, quanto que você quer gastar de produtos que você compra no mercado, quanto que você quer gastar com o teu lanchinho fora de casa. Então, coloque metas. Eu vou dar uma dica que é bem interessante, que eu utilizo bastante, que é a questão do cafezinho da tarde, né? Então, eu sempre coloco uma meta, quanto que eu quero gastar por mês? E divido por semana, e aí divido por dia. Então, se num determinado dia eu gasto mais, no outro dia eu compenso. Então, eu consigo ficar dentro da meta. É mais fácil de controlar. Boa dica. Isso, hein? Que isso, hein? Organização é tudo, né? Ricardo, eu uso o aplicativo de transporte vinculado ao cartão de crédito e no fim do mês sempre me assusto com a fatura. Tem alguma dica? Tem sim, Ricardo, e aqui é bem interessante, né? Porque a gente tem a questão do transporte e do cartão de crédito. Então, é claro que assim, quando eu utilizo os aplicativos e cadastro meu cartão de crédito, fica muito mais fácil porque eu não tenho que ficar andando com dinheiro. Só que o risco é que eu acabo perdendo o controle.
vários aplicativos do próprio cartão de crédito já tem a possibilidade de você controlar por ali e saber se você está gastando a mais ou não. Agora, se você por um acaso ainda assim não consegue, dica, anda com dinheiro. Separe o dinheiro, você tem mais ou menos uma ideia de quanto que você vai gastar em cada trajeto, já separe esse dinheiro para poder, então, controlar o teu gasto. É claro que, assim, com o cartão de crédito facilita bastante, mas o que você colocou é verdade, a gente acaba se descontrolando se a gente não controlar direitinho quanto que gasta em cada uma daquelas continhas, em cada ida ao shopping, a uma loja, ou então ao trabalho, enfim, acaba a gente gastando bem mais. Vou ser bem sincero, é o detalhamento que a maioria acha chato fazer, né? Isso. Essa é uma situação que a gente precisa se atentar muito. Agora tem mais um WhatsApp falando sobre a questão do gás, a economia. Liliane, uma dica para economizar gás, usar chaleira elétrica. Meu gás durava 1 mês e agora dura de 3 até 4. Principalmente o pessoal que gosta de chimarrão, né? Sim, e no caso ainda da chaleira elétrica, o que acaba acontecendo? Ela otimiza. E outra dica que eu dou também é colocar a quantidade de água exata que você vai utilizar. Porque se você coloca uma quantidade muito maior de água, você vai ter que ferver toda aquela água e vai gastar tanto mais energia como também gás. Então, tá certo, Liliane, e reduzir a quantidade para exata do que eu vou utilizar. Olha aí, Mafalda, também utilizo diariamente o fogão a lenha. Esquenta a casa, seca a roupa, faço toda a comida e utilizo o forninho para assados. Não lembro quando comprei o último botijão de gás. Oh, tá bom, hein, Mafalda? E a comida fica melhor, E né? fica melhor, o sabor faz a diferença. Agora, aquela minha pergunta, hein, Jane? Aquele forninho elétrico ou a gás, é melhor o elétrico? Porque também tem a questão da conta de luz, e aí? Então, vai depender da quantidade que você utiliza, tá? O que acontece com o forno elétrico? Você tem que ver a potência que o forno tem para ver se ela não está demandando muita energia. Às vezes a pessoa compra um forno elétrico de 60 litros, mas só faz um bolo pequeno, utiliza para assar poucas coisas, então não compensa. E daí compensa sim usar o forno a gás. Agora, dica importante, tanto no forno a gás como no forno elétrico. Faça o pré-aquecimento do forno, porque você otimiza o cozimento, não é que você vai gastar a mais, porque quando você coloca um produto frio dentro do forno, você vai ter que demandar uma energia maior para aquecer. Então já deixa ele pré-aquecido e outra coisa, deixa o forno lá parado, abra só para você retirar e olhe pelo visor se está ficando bom o produto ou não. Principalmente para as carnes, porque a gente não vai conseguir abrir e fechar, pode você usar para molhar a carne eventualmente, mas tome cuidado porque cada vez que você abre, você tira o calor e o forno vai precisar de mais energia para voltar à temperatura ideal. Olha aí, quantas dicas boas, hein? Poxa, e bom, bem fácil, prático para colocar. E são detalhes, hein, que às vezes a gente não se atenta, mas tá aí, especialista é especialista e ponto final. Obrigado, tá, Jane? Imagina, eu que agradeço. Obrigado. E até semana que vem. Até a última semana que tarde. vem. Valeu.